A carta, Ana. Sérgio me mandou há 3 dias. Se essas acusações forem confirmadas, a desmoralização do senador Machado como testa de ferro pode envolver todos nós. É uma corrupção de milhões de dólares. Esses documentos do Steiner acusam abertamente o senador Machado de estar manobrando dentro do inquérito parlamentar para tirar da jazida de Gangorra a United Mining. Para você ter uma ideia da disposição do Steiner, nessa carta, Sérgio diz aqui: Steiner é um homem experiente. Conhece bem a situação política do deputado Prates e as barreiras colocadas contra ele pelo senador Machado. Steiner foi autorizado. A United Mining tem interesse nessas denúncias. Ele aceitou o encontro com o deputado Prates, mas não quer ser envolvido no caso. Essa é a oportunidade para criar um fato político concreto. Acho importante que você interfira nisso. O partido pode ser acusado de estar usando dinheiro estrangeiro para se organizar. Você é a única pessoa no comitê de imprensa capaz de convencer Carlos desses riscos. Semana depois de ter enviado a carta, Sérgio veio ao nosso encontro. Ele era a ligação entre nós e Steiner, esse técnico estrangeiro da United Mining. Ao longo desses dias, novos documentos do Steiner tinham revelado interesses do jornal O Correio da Nação nessa negociata de Gangorra. A proximidade dos fatos intimidava Sérgio. Mais uma vez se armava diante de nós o jogo das grandes empresas estrangeiras no país. E agora, nós começávamos a vivê-lo como personagens. Deputado, tenho seguido sua atuação dentro da oposição. Tenho pensado no senhor como a pessoa capaz de fazer essas denúncias desse escândalo. Posso dar-lhe provas suficientes para estabelecer como foi possível fazer-se em seu país e como se prepara uma das mais grandes manobras
da opinião pública, com a cumplicidade do grupo Correio da Nação, alguns políticos e empresários de acá. Com isso, o senhor está querendo formular um caso político? Sim, evidentemente. Tenho a confirmação de que o grupo Correio da Nação está sendo subvencionado por la Japan Steel para manipular a opinião pública no país. E esse não é o primeiro exemplo em sua história. A American Can foi um exemplo claro de isso. A Hanna Corporation foi outro exemplo da forma de atuação desses grupos, que, sob uma aparência patriótica, utilizam toda sua máquina de informação, agora muito mais eficiente com a TV, e conduzem a opinião pública de acá, envolvendo hasta setores de esquerda. O que querem fazer agora com o caso Gangorra e o senador Machado, que serve de testa ao Correio da Nação, que tem interesses econômicos na entrada da empresa japonesa em Gangorra. O país é o maior produtor de minério de ferro. Gangorra, por sua vez, é a maior jazida a céu aberto do mundo. Para não perdê-la, vocês estão tentando negociar esse contrato de uma forma sigilosa. Mas esse silêncio pode não ter aprovação da comissão que o investiga e nem tampouco do Congresso. Esse aspecto foi considerado. A United Mining poderia iniciar uma política igual à japonesa, manipulando grupos de acá. Isso só levaria a um escândalo sem objetivos úteis. Agora, deputado, a manter sua negação, eu não vejo como pode utilizar em seu benefício e em benefício de seu grupo essas acusações contra o senador Machado. Sua neutralização nos interessa também. Os resultados obtenidos de aí para sua liderança e para seu grupo podem vir a ser enormes. Às vezes, eu me sinto uma peça do jogo da United Mining, até onde uma atitude minha de denúncia aberta poderia afastar Machado, permitindo que eu viesse a dividir a liderança do partido. Que interesses estão por trás dele e das campanhas do Correio da Nação para facilitar a entrada desse consórcio em Gangorra? Eu não conheço esse contrato. Eu tenho me informado até agora através da documentação que me é fornecida pela comissão de inquérito e através da imprensa estrangeira. Os abusos e as negativas cometidos por essa empresa americana na exploração da jazida de Gangorra são inaceitáveis. Por isso eu acho que a ação do inquérito parlamentar, nesse sentido, será altamente construtiva e útil. Ontem no Congresso, o senhor deixou o discurso do senador Viana. Foi uma saída demonstrativa. Pode-se concluir que o tema não lhe convinha. Para nos entendermos bem, eu não saí com a intenção de protestar. Só acho que o senador Viana faz o seu ataque indiscriminado contra o capital estrangeiro. E não é essa a minha visão. O que eu quero denunciar são abusos como esse de Gangorra. Agora, eu acredito nas possibilidades que Viana tem de construir uma sólida base política discutindo esses grandes temas nacionais. E a mineração é um deles. Senador Machado, dentro do inquérito parlamentar, o senhor vem tratando do tema capital estrangeiro e minério. Hoje, qual é a sua posição perante esse problema? Sobre esse ponto, a discussão do papel do capital estrangeiro na economia nacional, o debate deve sair dessa falsa ideia de uma eterna dependência incontrolável. Esse temor é ainda maior quando se trata de um tema de alta densidade política, como é o caso da exploração mineral. Na realidade, a Nacional Minérios, senador Machado, contradiz essa tese. Hoje, ela está reconsiderando esse tipo de parceria para a jazida de Gangorra. Ao contrário de me contradizer, a Nacional Minérios, ao impor a revisão desse contrato, corrobora comigo. Este é um exemplo claro da maturidade de nossas instituições. Nós não devemos temer a participação do capital estrangeiro em nosso país. É claro que eu concordo com a orientação de um nacionalismo positivo, realizando o equilíbrio entre o capital brasileiro e o capital estrangeiro. Minério não dá duas safras, mas também pode não dar nenhuma se não soubermos como explorá-lo ou vendê-lo no exterior. Em 63, o governo fez o levantamento aerofotogramétrico de Gangorra. 5 anos depois, a United Mining tornou-se concessionária da jazida, sem concorrência nenhuma. Mais tarde,
A Nacional Minério se associou ao projeto com 51% das ações. E mesmo como empresa majoritária, nunca deteve o centro de decisão do projeto. Esses são os pontos que o senador Machado apoia a sua acusação para anular o contrato da United Mining em Gangorra. Machado é um advogado hábil. Ele começou a vida ensinando as empresas estrangeiras como burlar a legislação do país. Hoje, na comissão, ele teve o apoio para vetar esse contrato de Gangorra com a assinatura de 15 deputados, quase todos da oposição. O objetivo político dele é claro. Com esse apoio, ele consegue a aprovação do inquérito para continuar a devassa nos contratos da United. Por outro lado, ele fica com prestígio suficiente para ser o único entre nós capaz de levar o senador Viana à liderança nacional da oposição. E cria um domínio com isso, dentro do futuro partido, que tanto o senador Viana como nós estamos empenhados. O que interessa, e nós temos pouco tempo, é esclarecer o envolvimento do senador Machado. Buscar o maior volume de indícios e com ele criarmos um trunfo para afastar Machado da campanha e do projeto político do senador Viana. Eu acho que aí é o ponto onde o Steiner vai continuar batendo. Eu acho difícil, Sérgio, o Steiner discutir o contrato de Gangorra. Ele é um homem da United Mining. E o interesse dela não é discutir o governo, mas continuar em Gangorra. As empresas estrangeiras têm as suas próprias ideias e maneiras de resolver os seus problemas aqui no país. Steiner é uma comprovação. Nesse momento, o senador Machado é um homem que está servindo a muitos interesses. Por isso eu concordo com a ideia do Garcia. Nosso interesse político agora é neutralizar, com uma denúncia, essa corrupção. Neutralizar a sua influência na oposição. E principalmente no futuro partido. É a única maneira de sairmos desse impasse. É um assunto explosivo demais. Carlos deve ter informado tudo a você. Junto aos moderados, como o senador Bittencourt, está havendo discriminação contra mim. Meu tipo de conduta. Estou sendo confundido com um radical. Você representa o grupo mais sólido na oposição. A igreja, os sindicatos, são hoje as fontes que trazem mobilização popular. A omissão de um pronunciamento seu pode abrir uma brecha até dentro do nosso comitê de imprensa. Basta um recuo, Viana. Falei longamente com Carlos. Esses problemas foram todos revistos. A nossa atenção agora tem que ser com os moderados. Ficarei fora até o meio da próxima semana. Nesse período, Carlos vai tentar forçar o senador Bittencourt. Aqui, Carlos e você acharão a melhor maneira de rever e conduzir o caso Gangorra. Ele aceitou o encontro com esse representante do grupo do deputado Prates. Tive de impor sua sugestão para esse encontro entre eles. Carlos não estava seguro se poderia usar as denúncias de Prates para afastar Machado. Ainda não tinha se decidido. A princípio está mantendo o encontro. Eu conheço as necessidades políticas de Prates, os interesses do grupo dele na minha campanha e no projeto do partido. Prates se aliando a mim garante sua entrada no diretório. Isso pode marcar mais à esquerda a minha campanha. Nós estamos esse tempo todo solidários à sua orientação, Viana. A impressão que eu tenho é que não buscamos nenhuma saída. Que estamos caminhando no meio de tentações reformistas, voltando ao ciclo das composições. Eu não acho, Ana, que devemos isolar uma aproximação com os sindicatos, os estudantes. Só não sei se é isso que devemos fazer agora. Os acontecimentos políticos desses últimos dias abalaram minha campanha para a liderança na oposição. E não posso ser o primeiro a apoiar dentro do Senado uma luta sindical. Principalmente sem ter antes resolvido esse episódio de Gangorra e do envolvimento de Machado nele. Essa é uma questão explosiva demais. Se isso acontecer, Ana, vou precisar de um apoio forte no Senado. Aí entra o apoio do senador Bittencourt. Agora, Garcia, até que ponto você acha que ela vai? Ana, ela sabe.
tem os depoimentos. Ela acha que isso pode determinar um recuo do Machado. Essas acusações, mesmo complementadas pelas informações que o Steiner dará de agora em diante, não serão suficientes para transformar essa negociata numa denúncia pública. Nós não temos imprensa. Na verdade, eu acho que Steiner sabe que o caso dele é perdido. Nós sabemos que a United Mining sairá do projeto Gangor. De qualquer forma, Steiner é um trunfo que nós temos de usar no prazo máximo de 2 semanas. Essa é a brecha para minha aproximação com Viana. É preciso não contar só com isso. Carlos Santana é um articulador personalista. Ele não admite com facilidade qualquer interferência sobre o senador Viana. É ele quem faz a pauta do Viana. O exemplo claro disso é que ele agora exige que você não esteja nesse encontro com ele. Ele está controlando sozinho todo o programa político do partido. O que está levando Santana a dificultar sua aproximação com Viana, Prati? Santana é um sentimental. Sua decisão de não apoiar Viana nos espantou. A sua negativa é um recuo, senador. Nesse momento, falar em avanço ou recuo, Santana, só faz sentido para as Forças Armadas. Elas é que estão no poder. Agora, você busca apoio para o Viana. Você deve saber tão bem quanto eu que para nós o que vai contar é o comportamento dessas lideranças eleitorais dentro das novas opções que virão. Desde que o projeto para a formação de novos partidos foi enviado ao Congresso até agora, as discussões só têm servido para extremar progressistas, direitistas, claro, os moderados. Até os mais experientes embarcaram nisso. Nessa fase, o que conta é a unidade, Santana. E qualquer pessoa que promova a divergência compromete essa unidade. Mas isso é excessivo, senador. O senhor está propondo navegar sem um projeto político. O país navega sem um projeto político, Santana. Por isso eu sou muito claro. Eu nego a tentativa de qualquer composição para indicar nomes antes da convenção estadual aqui. Seria divergência. Mas as nossas lideranças... Eu não quero ouvir falar em liderança. Quero ouvir o senador Machado. Mas a responsabilidade de lutar pela afirmação do Viana, Bittencourt, é um enfoque que favorece na capital ou no interior a linha da oposição. Não, eu não vou abrir mão de procurar o entendimento. Eu sempre considerei as disputas internas aspirações legítimas, até mesmo entre os adversários mais radicais. Agora, posições extremadas, não. Candidatos como Viana Santana aparecem nos momentos de crise. Seu passado, como homem do antigo Partido Socialista, o acredita como candidato voltado para esses grandes temas nacionais. E por isso mesmo, um político fora de composições com regiões como a nossa, com regiões agrárias como esta. Aqui na região, no estado, a pacificação seria um acontecimento muito mais importante para a oposição e para o futuro partido. A atual crise surgida na disputa por nossa liderança não interessa a ninguém. E eu volto a insistir. Nossos correligionários, naturalmente, têm suas próprias ideias de como apoiar a entrada do senador na liderança nacional da oposição. Vocês fazem uma campanha orientada para os grandes temas do Estado. Minérios, indústrias, temas explosivos. A vinculação do senador Viana à frente das denúncias orientadas pelo seu jornal comprometem o senador. Hoje o Correio da Nação publica a entrevista do senador lá em Taquara. Abusiva, descontrolada. Você sabe muito bem o que ela pode significar. Bittencourt tem essa capacidade comum dos políticos nacionais de se colocar a favor do vento. Em 1960 assume o radicalismo de direita, filiando-se dentro do partido do governo. Aí vestiu todos os disfarces como a melhor forma de permanecer no poder. Sua passagem para a oposição foi um dos espetáculos mais chocantes que já vi.
escutando, Ana. Distante de você tenho receio. E o que é pior, tenho medo de fracassar. Aqui os entendimentos políticos estão sendo fechados inexplicavelmente pela intransigência do senador Bittencourt. Não consigo julgar com clareza os impasses desse jogo. O que eu sinto, Ana, é que estamos cada vez mais presos a Machado. E essas indefinições me provocam um sentimento de desespero. Começo a perceber que ele existe muito forte em mim. Esse cheiro de fracasso que sempre nos ronda. É a consciência disso que eu não quero perder. Vejo você aí. Vejo sua boca. Carlos. O sentido dessa entrevista para mim é muito importante porque é a oportunidade que eu e a minha liderança temos de reafirmar. Enfim, nós temos a oportunidade de denunciar. Acusa a presença desse braço político das multinacionais aqui dentro do Congresso. Está havendo um desvirtuamento que me parece que cabe à oposição denunciar. Não só em relação à presença econômica das empresas estrangeiras nos setores básicos da nossa economia. Isso todo mundo já sabe. Todos conhecemos a atuação desses grupos estrangeiros que se aproveitam economicamente das nossas riquezas. O que me parece muito mais grave é que esses grupos estão encontrando agora formas mais sutis de atuação. Estão utilizando as contradições da criação desses novos partidos. Estão tentando inserir aqui dentro, instalar aqui dentro do Congresso, o seu foco de ostentação política que facilitará ainda mais os seus negócios. Utilizando o oportunismo de alguns políticos, mantém o país nessa pobreza humilhante e com essa capa de desenvolvimento encobrem a realidade cruel que todos nós conhecemos e que revela esse abismo entre as classes sociais, impedindo que tenhamos consciência e principalmente a oportunidade de denunciar tudo isso, o que acaba revelando a nossa pobreza crítica, até mesmo na hora de constatarmos essas contradições. Isso mostra cada vez mais a nossa situação de colonizados, eternos colonizados, econômica, política e até culturalmente. E o povo não aceita isso. Os documentos que incriminavam o senador Machado e o Correio da Nação na negociata de Gangorra. Carlos, o tempo todo resistia em aceitar a evidência desse escândalo.
Você está se deixando influenciar pelo radicalismo deles, Ana. Prats é um oportunista que não hesita em lançar mão de argumentos conseguidos de maneira muito estranha. Conheço Prats desde o final de 50. Naquela época, ele tentou diversas vezes me sabotar nas eleições da Uni. Nossa geração nunca aprendeu a fazer política. Eu acho que a gente não está buscando saída alguma, Carlos. A campanha do Viana, a base dela é nos liberais. O Machado está envolvido em denúncias e você está insistindo em manter em sigilo. E para que esse sigilo continue, vocês agora estão acenando para o Prates uma possibilidade de uma aliança com o Viana. Porque você e o Viana querem evitar esse confronto político com o Machado. Vocês aceitam a orientação dele, que é a mesma do governo. O governo está isolado, num círculo fechado, e agora pede solidariedade dos políticos. As Forças Armadas estão garantindo o quê? Eu não acredito em alianças de poder para se conseguir alguma mudança nesse país. Existe alternativa. Política de massa. Foi exatamente isso que eu disse ao Viana. Eu acho que ele tem que se apoiar numa oposição extraparlamentar, com os sindicatos. Alianças com sindicatos esfacelados não vão levar Viana à liderança da oposição e nem à frente do futuro partido. Desde que se levantou a bandeira dos futuros partidos, que os radicais não conseguem mais se entender. Olhe, 2 meses. Nesse tempo não vai haver mudanças na campanha de Viana. Eu não vou aceitar as imposições desses radicais e muito menos as imposições do seu comitê de imprensa. Sabe o que eu tinha vontade de perguntar? Uma coisa assim, quase como uma imagem poética. Uma coisa do coração mesmo. Por que você tem medo das coisas se desequilibrarem? Ana se comprometeu muito mais com o programa tirado pelo comitê de imprensa do que com certas atitudes políticas do Viana. Ela deve ter te falado sobre isso. Ela se mantém independente. Até onde? Ontem ela apenas insinuou que o senador Viana está querendo ganhar tempo. Não criticou a minha entrevista. Apenas deu a opinião que Carlos Santana tinha sobre ela. Quando me perguntou, eu confirmei que manteria sigilo sobre a negociata do Machado até ver o resultado desse encontro entre Carlos Santana e você amanhã. Se daí não houver resultado, vou continuar forçando o Machado mesmo sozinho. Anteontem passei a noite ouvindo as gravações do inquérito. Não tenho dúvida sobre o envolvimento dele. Queria denunciar o Machado agora. Quebrar essa liderança. É difícil para todos nós manter essa situação. Até pro Sérgio. Hoje à tarde ele me telefonou dizendo que Steiner tinha piorado. Ele vai enviar o relatório. Steiner confirmou. Disse que, independente do estado de saúde dele, os papéis estarão aqui dentro de 2 dias. Esse material esclarece a ligação entre o Correio da Nação com a KPU e a Japan Steel, nos contatos que foram feitos na Alemanha na época em que o Machado esteve lá com a comissão do Senado. Quando saí do jornal, fui direto para a entrevista com o pessoal da Nacional Minérios. Eles já sabiam da proposta de retalhar o monopólio. Agora, ninguém falou nada sobre o Gangorra. Eles estão deliberados. Essa política de liquidar com a única empresa estatal no setor de mineração sempre houve. Houve um momento durante a entrevista da Nacional Minérios que eu achei que o general Paiva ia falar alguma coisa sobre os contratos de Gangorra. Sabe o que impediu o general de falar? E olha que ele é de uma velha tradição nacionalista. Foi o assessor dele, da minha idade, um tecnocrata, porra. Cortou o velho habilmente e fez retroceder o debate. O que faz com que essa geração, a minha geração, do meu tempo, sirva a um jogo entreguista desse? São quase 20 anos. A sua geração, como a minha, servem aos sistemas fortes por falta de opção. Poucos conheceram alguma coisa antes ou depois deles. Nos intervalos sempre fica alguma coisa. Fica a memória. Nós estamos lançados num quadro de contradições. De que valem as bases, se o sistema continua formando os partidos como agora?
Que papel democrático têm desempenhado os políticos da minha geração? Que diferença essencial existe entre nós da oposição e o político da situação, teleguiado pelo governo? Alô? Está. Momento, ele vai falar. É a chamada do Sérgio. Alô, Sérgio? O quê? Quando foi? Ele está lúcido? Steiner sofreu um princípio de infarto. Isquemia. Sei. Não sei. O que você acha? Não, eu vou estar lá às 5 horas. Tá. Steiner vai embarcar em emergência às 5 horas. Eu vou estar lá no aeroporto. Sérgio confirmou que os documentos não vão atrasar. Carlos, Garcia está aí. Olha, Carlos, eu vou falar sem rodeios. Para nós é inaceitável. Prates tem contornado a situação sem abrir uma crítica direta contra você. Você está levando o senador Viana para alianças conservadoras, principalmente se sujeitando às pressões exercidas por Machado. As denúncias do envolvimento dele, usando o inquérito parlamentar para favorecer esse consórcio japonês em Gangorra, vão afetar irremediavelmente a campanha de Viana. Não seja idiota. Isso não passa de mais uma especulação de vocês, radicais. Vocês nunca chegaram a formular uma acusação completa contra Machado. Eu li as acusações. Não passam de especulações montadas em cima dessas informações. Aliás, conseguidas como? Não importa. O fato é que a documentação existente comprova que o senador Machado está à frente disso. Todas as ligações com esse consórcio japonês foram feitas via Alemanha através da KPU. Machado teve 2 vezes em Berlim ainda esse ano. Você sabe tão bem quanto eu a fonte das informações. Irving Steiner, esse técnico da United Mining no projeto Gangorra. Isso é um absurdo. O que você e Prates estão me pedindo é a cabeça do senador Machado? Mas essa imposição não tem precedentes, Garcia. Esse radicalismo vai nos lançar num quadro de forças que podem provocar arbitrariedades dentro do Congresso. Vocês, principalmente você, ficam no jogo das correntes e das ideologias. Radicais como Prates geram crises institucionais na oposição. Abrem as brechas. A impotência política de vocês está na incapacidade que vocês têm para designar os obstáculos, os erros. Prates é um despreparado politicamente. Você é um moralista. Acredita neste momento em alianças históricas. Você está dominado pela ética esquerdista. Essa doença de política de massa que te impede de admitir as atuais alianças de Viana. Agora, o avanço de Viana só poderá ser feito dentro da oposição institucional. Vou te dizer, Garcia, não sou eu quem vai alimentar esse sentimentalismo. Não vai haver recuo. Você tem que ouvir. A ameaça não está apenas para o Viana, pessoalmente, mas para todos nós que procuramos uma posição responsável.
que lidamos com a situação cuidadosamente. O ganho que poderíamos ter com a sua concepção não justifica os riscos que todos nós corremos. Chega, porra! Que história é essa? Para, Carlos, para! Já passou, Ana. O que você está pensando? Carlos Santana hoje representa o que de pior se criou na inteligência nacional. Sua fraqueza, sua irracionalidade política, esse seu brilhantismo fácil e envolvente o tornaram o mais discutido jornalista político do país. Agora, Carlos se transformou numa espécie de inteligência desse poder político-militar. La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a aparecer. Dejaste abandonada la ilusión que había mi corazón por ti. La puerta se cerró detrás de ti y así detrás de ti se fue mi amor. Querendo que podría convencer a tu alma de mi padecer. Liga o Telex, por favor. Alô, Maurício? É Carlos Santana. Maurício, você quer ver se tem alguma coisa pra mim aí do Rio? Não, pode ler. Sei. Ele estava esperando no Rio. Na redação. Não, eu sei o número, eu ligo. Obrigado, Maurício. Na volta a gente se vê. Um abraço. Alô, Novaes. Estou embarcando agora, ao meio-dia. Não. Ana também vai comigo. Reunião? Não sei. A casa do Dias Fernandes. Machado também vai estar lá. Ah, foi por ele que chegou a notícia do meu desentendimento com o Garcia. Radicalismo dele. Explique quando chegar aí. Não. Eu falei com o Viana. Marquei uma reunião com o Viana hoje no Rio. Eu quero que você também esteja lá, depois da sua reunião com o Machado. Não, eu vou sair daqui no final da tarde. Um abraço, Novaes. Esse intelectual de merda tá com força até pra silenciar a área mais progressista da oposição. Ninguém disse nada até agora sobre a retirada dos dirigentes sindicais. É sempre essa ideia. Como se eles não tivessem peso na oposição. Agora tá querendo encobrir esse jogo entreguista de gangorra. Essa reação, isso que aconteceu ontem entre você e o Santana, Garcia, não me deixa muita saída. Me obriga a agir sozinho contra o Machado. Agora ficou evidente que ele não tem interesse na minha aproximação com o Viana. Ele não quer essa aliança. Vamos descer. Vamos tomar um café.
Passageiros da VASP voo 290, destino Manaus, dirijam-se para o embarque. Chamada final do voo 290. Eu vou ser claro, Fernandes. Se não garantirmos a realidade do poder pelos meios convencionais, mantendo a unidade na oposição, nós não iremos além do primeiro semestre desse ano. O deputado Raul Prats está empenhado em desestabilizar a direção nacional. A nós, perante a opinião pública. Este é um problema que Carlos Santana não teve condições de contornar. Escuta, Machado, antes de entrar nesses detalhes, eu quero esclarecer que eu não estou autorizado a falar em nome da direção do jornal. Estou aqui conversando com você, não como diretor do Correio, mas apenas como um representante, como membro da diretoria em sondagem. É importante lembrá-lo, Fernandes. Com o episódio de ontem, Carlos fechou definitivamente os entendimentos. Esse sim, foi o aspecto perigoso na neutralização desse deputado radical. A violência de Carlos pode mudar o curso de novas conversações. Pode significar para Viana riscos definitivos. Para o seu jornal também. É evidente que eu sei que você não gostou. Eu simplesmente não distorci as palavras dele. O que ele disse, eu pus na entrevista. Prats continua fascinando você com esse teoricismo fácil dele. Há quase 20 anos, o que se supunha serem as condições ideais para uma revolução tornaram-se apenas ilusões. Às vezes me surpreende a sua confiança política, Ana. O que está acontecendo de errado, Carlos? Eu não sei se essa acusação de radicalismo que você faz não é, na verdade, um álibi. Uma tentativa de nos fazer perder ainda mais a nossa capacidade de agir, de crítica, participar dentro do poder. Eu não acredito. Como? Se todos os caminhos estão levando a um confronto direto com ele. Eu estou sempre pensando, todos os dias, várias vezes. Eu sei que é até uma maneira infantil de pensar, mas é assim que eu estou. Hoje a esquerda intensifica o debate político utilizando a mesma estratégia, os mesmos dogmatismos.
os mesmos erros de 20 anos. Essa abertura política dada pelo sistema só vai quebrar a unidade da oposição, distraí-la dos verdadeiros objetivos, enquanto o sistema faz as suas armações internacionais, principalmente no plano econômico, para garantir a sua sobrevivência. É preciso rever todas as posições. E o que eu vejo como opção política agora é a ação reformista. É um trabalho de pequenas conquistas. Não esqueça o México. Você encara o regime como definitivo. O Estado não é o único intérprete da vontade nacional. Não confunda Estado com nação. Eu acredito no país. E sei que uma oposição unida pode dividir o Estado. Rachar através de um programa nacional o poder do Estado. Aí sim, entram as forças somadas da oposição no país. Os sindicatos, a pequena burguesia, a igreja, até os militares, mas com um programa. Agora, o inverso disso foi a entrevista que você fez. Deixou que o Prats ficasse teorizando a respeito da campanha do Viana, mesmo que você tivesse suas razões. O que você sabe das minhas razões? Não sei. Mas mesmo assim, Ana... Me deixa em paz, tá? Agora não sei onde tudo isso pode levar. A crise entre eles é iminente. Isso é estupidez, não seja precipitado. Eu não vou admitir que o Machado queira proclamar que isso seja uma crise política. Escuta, Carlos, foi isso que eu tentei te dizer ontem ao telefone. Viana concordou. Nós discutimos sobre Machado. Pois é, só que hoje o Machado investiu com muita força. Isso deve ser resultado da segunda conversa que ele teve ontem com o Dias Fernandes. O Machado ontem, Carlos, isso é preciso que você entenda como um novo dado-chave. Deve ter exposto ao Fernandes o risco do Correio da Nação. Dentro dessas denúncias do escândalo de Gangorra. Ele foi direto ao assunto, nem a minha presença o constrangeu. O projeto dele é claro. O Machado propõe que o Viana faça o acordo com o deputado Prats. Mas isso é queimar Viana. É confundi-lo com os radicais. Isso é uma estupidez. Esse filho da puta só está de pé ainda porque eu consegui barrar as conversações com o Prats. Prats ia arrasar Machado com essas denúncias. Agora ele acha que pode calar o deputado Prats arrasando a campanha do Viana. Olha, eu vou te dizer, Novaes, nem Prats concordaria com esse acordo de silêncio. Nem a campanha do Viana. E aí você inclui o comitê de imprensa, a Ana e todo o pessoal, não toparia isso. Eu discordo. Se as informações forem confirmadas, não há muito a questionar. Tudo pode ficar incontrolável, Carlos. Principalmente para você. As coisas permanecerão nos seus lugares, Novaes, até Viana e eu voltarmos do interior daqui a 3 dias. Eu falo ainda hoje com Fernandes. Isso é sua responsabilidade. Meu papel com você termina aqui, se você insistir nessa atitude. Será que você não percebe que começou a lutar com as armas do adversário, no terreno que ele escolheu, porra? Eu tô avisando, Carlos. Se você der mais um passo para impedir qualquer acordo com o Machado, qualquer que seja, sem esperar dele uma resposta até amanhã, você vai estar sozinho. Você não está em condições de impor nada. Aí então você será exposto como o único responsável
A essa altura, ninguém mais estará interessado em defendê-lo. Na exposição do nobre senador Machado, ele diz que a United Mining sugere que o nosso governo assuma os investimentos e os riscos da construção da ferrovia de Gangorra até o Porto Marítimo. E o nobre senador afirma ainda que haveria riscos de repetir-se o que está acontecendo no centro-sul do país. O prejuízo de $5 por tonelada de minério exportado através da Rede Nacional de Ferrovias. Se entendi bem, não é essa a vossa observação, senador Machado? Exatamente, nobre deputado Paulo Jassi. E é o que nos faz ver, senhores, que o processo decisório de Gangorra se desenvolveu dentro de uma filosofia de interesses exclusivos da United Mining, sem nenhuma consideração pelos interesses nacionais. E é exatamente por isso que proponho abrir uma discussão sobre esse contrato de Gangorra, para criarmos novas opções para a participação nessas jazidas de novos sócios estrangeiros. É o que eu queria registrar, senhores, esse inquérito parlamentar. Muito obrigado. A trajetória do senador Machado. Até onde eu posso manter em sigilo essas denúncias? Em nome de quê? De quem eu devo manter uma ética política? Nesses últimos anos, nossa linguagem tem sido silêncio. Estes são os que exploram e enriquecem com os minérios do país. Permita, Vossa Excelência, uma parte do seu companheiro... É preciso que esta casa, a Casa do Povo, arme-se contra a infiltração desses interesses. Vossa Excelência! Quero pedir a formação de uma comissão parlamentar de inquérito, cujas atividades sejam sigilosas, para que se investigue esses indícios em profundidade. Necessito que o nobre deputado me conceda uma parte. Volto a repetir, senhor presidente. É preciso que se investigue as acusações contra as multinacionais e seus representantes que negociam seus mandatos. Senhor presidente, quero registrar que isso é um insulto à dignidade dos eminentes colegas presentes. Quero registrar formalmente meu protesto contra ele. Esta é uma questão nacional, acima dos debates políticos. A ação desses entreguistas compromete o caráter soberano desta casa. Peço aos deputados... E o poder legislativo mais o orador. Peço a precisa ter o seu próprio sistema de informações. Não podemos ficar à disposição de políticos que dentro das comissões do Congresso manipulam as informações já previamente elaboradas e lideram essas comissões. Vossa Excelência, essas informações, esses indícios que agora lança a mão para tumultuar a sessão. A mesa propõe a suspensão da sessão, se não houver imediatamente uma acomodação. Resumindo, senhor presidente, o que eu estou pretendendo falar é exatamente do risco de estarmos sendo levados para uma manobra ardilosa armada aqui dentro, em consequência da ação comprometida nesse jogo antipatriótico de alguns políticos dentro das comissões parlamentares deste Congresso, com o expresso objetivo de permitir o crescimento do poder político das empresas estrangeiras do país, transformando a soberania desta casa num braço legislador do capital estrangeiro que beneficia apenas esse capital. Eu não vou desistir de procurar entendimentos toda vez que eles sejam necessários. Acima das paixões, dos compromissos menores, o sentimento maior agora é o da integração e da unidade. Temos que agir com clarividência, com condições de visualizar o perigo. Abstraindo-me do caso das pessoas em jogo, fixando-me apenas em tese, eu não poderia nunca debater com esse deputado.
Não tenho nada a aprender com ele, muito menos a temer. Mas deixando de lado esse raciocínio teórico, acho que não podemos permitir que Carlos Santana continue impedindo o entendimento entre esse deputado e o senador Viana. Os meus compromissos são com a bancada da oposição. E essa interferência do Carlos Santana dentro da campanha do Viana pode prejudicar a aproximação do deputado Prates. E isso é assunto do âmbito do partido. Está claro que Raul Prates está procurando para o seu grupo uma melhor posição junto à direção nacional. Alcançar essa aliança aumenta suas responsabilidades, aumenta seus compromissos com a direção e, por conseguinte, diminui seu poder de fogo. Essa impetuosidade. Acho que seria do interesse de todos essa aliança. É uma aliança positiva para nós. No telefonema, Novaes concordou com o encontro. Eu ofereci a ele uma pequena chance. Não posso trair a confiança dele. Ele começou a falar porque foi autorizado pelo Machado. Do contrário, ele nem teria topado esse encontro. Eu acho que agora eles vão começar a agir às claras. Vão partir para o ataque. Até desejo isso. Estou preparado. Eu acho que isso não vai acontecer. Depois do seu pronunciamento, eu fui à sala de imprensa e revi suas declarações. E nelas há pontos que Machado pode inverter e usar em benefício dele. Eu acho que Machado recuou propositalmente, Prates. Tudo que eu espero, Garcia, é que as coisas se resolvam a partir desse meu encontro com Viana. Eu marquei o encontro com Ana. Nesse meu encontro com ela, Prates, eu vou tentar antecipar a vinda do senador Viana. O Carlos sabia o tempo todo. Ontem eu conversei com ele. Eu tentei convencê-lo a facilitar a entrada do Prates na campanha do Viana. Mas ele foi irredutível, sabe? Eu não tive força suficiente para convencê-lo. O risco dessa denúncia é muito alto. Desde o princípio ele acompanhou as conversações com a Japan Steel. Os contatos, através do grupo alemão, foram armados com orientação dele. Ele está tão envolvido quanto o Machado e o Dias Fernandes. Mas isso é uma loucura, Novaes. O Carlos usou todos nós nesse projeto pessoal dele. Isso é infantil. Afinal de contas, por muito menos, todo dia o país é entregue. Não se esqueça, Ana. O Carlos pensa hoje um projeto político para daqui a 10 anos. Alianças com partidos europeus e internacionais. Política de bloco, você sabe. Eu sei, Novaes. Não sou eu que vou negar isso. Mas essa atitude dele é irresponsável. Ele arriscou Viana nessa loucura. A todos nós. A situação também não é tão grave assim. Não há risco nenhum. A não ser para ele, para o Carlos. Ninguém vai acreditar. Ninguém pode provar nada, muito menos o Prates com essas denúncias. Uma vez posto em marcha o plano do Machado, não tem mais retorno. Agora eu avisei para o Carlos. O que vai rolar é a cabeça dele. É por isso que eu acho que a sua responsabilidade aumentou muito, Ana. Você não vai desprezar o Carlos por isso. Não vai cometer esse erro. Eu sempre vou sentir vergonha disso. Mas eu não quero esquecer nunca. Carlos me envolveu um dia. Me teve. Agora ele me perdeu.
busca a resposta em você, Ana. Você vai se magoar. A cumplicidade aproxima vocês dois. Vai embora. Faça o que você quiser, não vai? Eu vou agir sozinha. Eu quero ser rápida. Para mim é insuportável a ideia do envolvimento dele nessa negociata. Até onde esse jogo político de Carlos pôde levá-lo? Personalista. Durante todo esse tempo, é exatamente o que ele foi. Tudo aquilo que ele dizia ser sua independência, seu espírito intelectual livre, não passava de um enorme abismo. O que nós devemos ter claro é que a retirada do capital estatal de alguns setores de nossa economia, nos quais evidentemente não existe a possibilidade do capital privado nacional arcar com o ônus e as responsabilidades de seus investimentos, aí sim, nesses setores, se situa a necessidade de permanecer o capital do Estado, inclusive como arma de defesa contra a penetração e o posicionamento dentro desses setores do capital estrangeiro. Hoje, por razões aqui expostas, o governo pretende abrir essa siderúrgica e seu complexo de mineração ao capital privado nacional. Acho que aqui cabe fazer uma pergunta. Onde está esse chamado capital nacional capaz de arcar com o investimento dessa ordem? Não existe esse capital. E isso obrigará os setores financeiros privados do país a se associarem quem tem capital realmente, as empresas estrangeiras. E são exatamente essas empresas estrangeiras que controlam o mercado. E por isso mesmo, acabarão controlando também o preço de nossos produtos. Nossa história está cheia desses exemplos de associação com o capital externo. Todos esses acordos, em sua maioria, extremamente desfavoráveis ao país. Mas acho que o debate entre as teses da privatização e as teses da estatização não deverão mais ocorrer de forma numérica, fora da via política. Uma opção dessa natureza não deve limitar-se. A decisão da burocracia estatal não pode depender somente do juízo e da conveniência dos tecnocratas. É necessário que o Congresso participe dessas decisões. E aí estará a nação, votando como um todo. Mas quando, porra? A imprensa também? Com Machado? Mas isso é um golpe! Ana, preste bem atenção. Isso é manobra dele. Você está negando o quê? Quem? Você parece duvidar sempre. Machado está querendo nos convencer da nossa impotência. Mas eu me recuso, ouviu bem? Dentro de 2 horas eu estarei no aeroporto e encontro com você lá. Convoque nosso pessoal da sucursal daqui do estado.
que tinha havido um entendimento seguro. Sob todos os aspectos, era de se supor que esse discurso de Prats nos favorecesse. Isso agora só não é verdadeiro por um ponto. Qual? O que eu temia está acontecendo. Apesar de Prats ameaçar Machado, Machado usou essa ameaça para comprometer com ele todo o grupo do Correio da Nação. E agora está jogando mais forte. Vai se apresentar para o Correio como o apaziguador. O homem que conseguiu conter denúncias que sujariam o nome patriótico dessa sólida empresa jornalística. E sabe o que Machado vai oferecer como prêmio? Você, Viana. Você terá que correr o risco no Diretório Nacional. Pois será sua responsabilidade essa irresponsável subida do deputado Prats. Machado e o Correio da Nação querem e você precisa do apoio da imprensa deles, do jornal e da televisão do Estado. Temos de achar um entendimento. Não estou em condições de avaliar com precisão a situação. O entendimento possível agora é com o Correio da Nação. A força da imprensa deles é a única coisa capaz de fazer Machado recuar. Depois do telefonema de Ana, nós chegávamos ao aeroporto. Ali, Viana, perplexo com os acontecimentos, era entrevistado pelo Correio da Nação. Tentava ganhar tempo. Usava aquela entrevista como artifício para organizar suas ideias. Nosso Projeto Futuro é um partido que condena tanto o capitalismo quanto o marxismo. O que temos no momento é um esquema, é um esboço de um programa de política econômica e social. Isso nos obriga a reconhecer que não podemos moldar esse programa de acordo com esquemas teóricos mais ou menos mecânicos. Estamos conscientes do muito que há por fazer e que isso não pode ser feito de um dia para o outro, nem em semanas, nem sequer em meses. Senador, o senhor acredita que um programa político-econômico como este teria o engajamento dos militares? Não devemos procurar o que nos separa, mas o que nos une. Nosso programa já adquiriu respeitabilidade em todos os setores nacionais, inclusive nas Forças Armadas. O movimento militar não é homogêneo. Tem várias tendências que somam os direitistas, os centristas e a ultradireita. A corrente liberal é forte. E talvez até compreenda a necessidade do fortalecimento da classe operária, dos setores médios da sociedade, do sindicato. É preciso que não esqueçamos que sempre é a ultradireita que especula, promove e encoraja os fechamentos. Uma hora antes, Ana tinha vindo direto de Brasília. Eu sabia que aquele seria um encontro definitivo. E com a mesma intensidade eu o recusava e o queria. Naquela época, quando tentei evitar essas denúncias contra o Machado, não sabia que estava abrindo esse risco para o Viana. Não se iluda, Carlos. Eu não acredito que seja só isso. Você isolou Prats porque teve medo que as denúncias dele envolvessem você. Por que essa dúvida, Ana? Porque eu não posso. Eu não consigo acreditar. Você não quer acreditar, é isso? É. Eu me recuso. Para mim foi uma surpresa, Carlos. Depois do discurso, Prats apertou Novaes. Ele me procurou. Primeiro ele me falou da decisão do Machado. A proposta do Machado para o Viana insinua a possibilidade de um acordo. Em que base? No seu imediato afastamento da direção da campanha do Viana e da direção do projeto do partido. A conspiração do silêncio. Eu não vou aceitar essa imposição. Hoje à noite eu vou falar com o Dias Fernandes. Nós marcamos esse encontro à tarde, depois do seu telefonema.
Machado, esse entreguista, continua conspirando na sombra. Carlos, o Novaes estava abalado. Ele tem receio que você não consiga. Ele admitiu que você conhecia todo o risco que o Viana corria. Desde o início. Que você conhecia de perto toda a manobra da Japan Steel. Ana, não faça perguntas. Não quero que faça. Mas você aceitou comprometer o futuro para manter o quê? Me diz. Eu não aguento mais, Carlos. Eu tô no limite. Você não percebeu? Foi você que quis isso. Olha pra mim. Você não vê que eu perdi a ilusão? Eu levei a vida inteira acreditando, jurando por isso, por aquilo. De repente, essa porrada. É como se nada mais tivesse sentido. E pra trás, Ana? E tudo que vivemos juntos? Tudo que vimos acontecer? Isso foi verdade. Porra, Carlos. Mas isso passou. Agora, por favor, me diz a verdade. O que não dá é pra viver nessa incerteza. Eu sei. Eu me conheço. Eu tenho coragem pra ouvir tudo. Não importa o que eu diga agora, Ana. A minha atitude nesse caso do Machado você não vai compreender nunca. Belo Horizonte não é a mesma cidade. Não é mais a imagem que um dia eu fiz dela, há 12 anos. Hoje não tenho tempo de procurá-la. Nem nos detalhes eu a reconheço. Eu sei que não há nada mais que esperar. Estou perdido. É evidência da minha derrota. Hoje de manhã o Carlos voltou a ligar. Ele foi para o Rio e vai vir de lá com o resultado da conversa dele com a direção do jornal. Eu falei com ele desse nosso acordo com o Machado. Ele vai resistir a esse entendimento. Prates vai recusar qualquer orientação vinda do Carlos. A gente não pode continuar pondo em risco a sua candidatura, Viana. Nem o projeto do partido, magnetizados pelos insistentes erros dele. Carlos é um formalista. Ele nunca conseguiu definir a verdadeira orientação dessa luta. Agora quer voltar ao radicalismo, propondo essa desesperada resistência a Machado. Nesse episódio de Gangorra, ele só conseguiu se revelar um oportunista. Quando Prates propôs afastar Machado com as denúncias, Carlos Santana recuou. Atualmente, Machado ainda pode impedir a continuação da sua trajetória. Ele continua liderando os homens de centro e nada sai de lá sem a aprovação dele. Tentar derrubá-lo agora é um risco que ninguém mais pode correr. Essa é uma proposta desesperada de Carlos. Mas o que é que está impedindo a aceitação desse acordo, senador? Eu não estou recusando esse acordo. Machado pede definições rápidas. Isso me preocupa.
Ontem ele quis imediato afastamento de Carlos da direção da minha campanha e do projeto do partido. Nós cedemos. Sobre Carlos eu não quero mais discussão. Nossa decisão já foi tomada. O deputado Prates e eu já concordamos nisso. Vocês concordaram. Mas eu continuo apreensivo. Sem a participação de Carlos, Machado terá campo livre. O que vai impedi-lo da agora para frente? Nada impedirá seu fortalecimento. Seu poder de barganha agora. Carlos não é e nunca foi uma barreira para Machado. O que me preocupa é que não podemos ser enfraquecidos no início. Um partido não pode nascer comprometido. Esse é o momento de alerta. Eu não acredito na sobrevivência desse poder do senador Machado. Até ele sabe disso. Daí ter exigido de você, Viana, uma definição imediata. Ele está jogando para não perder o apoio da imprensa da nação. O tempo para ele é precioso. O Machado sabe que depois desses entendimentos, do fim dessa crise, ele não vai mais poder contar com o apoio da imprensa deles. Com o Machado, o risco para o jornal é muito mais alto. Aí sim, eu acredito que o Carlos volte a ser o homem forte do jornal, mas nunca o Machado. O preço desse acordo com o Machado, qualquer que seja, é a garantia da continuação do programa do partido na nossa mão. Na sua liderança, Viana. Você tem compromissos políticos com o país. Você foi um dos senadores mais votados. Se você recusar agora, você estará pondo em risco tudo, a todos nós. A sua recusa pode inclusive ser usada no caso de Gangorra. O seu compromisso, Viana, é com o nosso programa. Eu não vou recusar. Quanto a Carlos, o que foi decidido com o deputado Prates e com vocês é irrevogável. O que eu queria era evitar esse sofrimento. Ao longo desses dias, nessa crise, a impressão que me dá é que as dificuldades e as circunstâncias se avolumam a cada instante. Eu quero esse encontro com o Machado. Aceito esse acordo. Irei vê-lo sozinho. A continuação de uma luta interminável dentro da oposição não interessa nem a Prates nem a Viana. Tudo isso podia ser evitado. Nessas circunstâncias, o Prates não vai prosseguir. Não sei se ele vai prosseguir nas denúncias. Tudo depende dos acordos. Acho que Prates nem pensa nisso. Acho que Carlos resistiu por medo. Medo do envolvimento no caso Gangorra. Acabou vítima dessa jogada infame liderada por Machado, a quem ele tentou o tempo todo proteger. Carlos jogou sua carreira nisso, Novaes. Ele era um dos melhores. Jornalista brilhante. A força dessas negociatas com o Correio da Nação o envolveu. Ele fez o jogo. Está sozinho. É um julgamento apressado, Garcia. Carlos é um companheiro antigo de luta. Eu conheço ele há 18 anos.
fui feliz. Às vezes eu tenho a impressão de que você não diz tudo o que você pensa. Como se eu conhecesse a metade de você, a outra não. Ninguém diz tudo o que pensa. Você diz? Quero você. Você pensa que eu não vejo isso? Que eu não sei? Mas isso pra mim agora é inútil. Sem futuro, você sabe. Gangorra não é mais importante politicamente. Aliás, Gangorra é um exemplo de merda frente ao entreguismo que está no país. Mas esse caso pode me destruir. Se é que vocês já não fizeram isso. É fundamental para o bolso deles. Eu sou testemunha dessa negociata. Eu sei todos os pontos dados. Vamos sair, vamos. Eu levo você pro hotel. Você está se entregando, Carlos. Tá bêbado há 2 dias. Agora os homens do diálogo. Os bunda mole vão se sentar em torno de uma mesa para discutir e superar divergências. E eu, porra. Foi uma aventura. Um erro. E agora, a traição. Seu trabalho não foi perdido. Agora a maior revista do país te corteja, quer você. Sua demissão daqui do Correio não abalou seu prestígio. Mas que prestígio, porra! Agora outros querem me usar, fazer de mim um instrumento contra o Correio da Nação. Eu quis ser atento, pragmático. Eu fui atento a todas as ameaças, a todos os perigos. Eu sou testemunha desse jogo imundo do capital estrangeiro e da falta de escrúpulos nacional. Mas o meu silêncio não vai ser nunca uma aprovação. Carlos está se destruindo. Ele escolheu o dilaceramento como forma de sobreviver a essa crise. Esse é o seu segundo erro. Ainda há riscos. Machado sempre foi um político hábil de poucos escrúpulos. Por isso, deputado, temos que superar determinadas impressões públicas de disputas pessoais ou de grupos que possam ter ficado desse episódio de Gangorra.
Nesse tempo, a direção nacional da oposição será formada. E só aí vamos ter oportunidade para fazermos uma avaliação mais calma. E como você está propondo? Reorganizar o programa do partido. Existem deputados das mais variadas tendências, senador. Acho que num prazo razoável podemos conseguir apresentar uma certa homogeneidade, pelo menos na votação. Nesse tempo eu vou conversar com todos. Agora esse acordo entre Prats e Viana me inquieta. Talvez Ana tivesse razão. A necessidade de manter as regras desse jogo político imposto obrigou Prats a um recuo que talvez nem ele perceba. O que adianta para nós manter a sua sobrevivência política se para fazê-la viva somos obrigados a comprometê-la? Até onde podemos sobreviver a esse tipo de composição? Eu não quero mais. A gente perdeu o vigor e nós também, Carlos. Você e eu. É inútil. Você nunca vai compreender o sentido político da minha atitude. O risco era alto. Eu assumi. Ele se defendeu. Me usou, eu sei. Mas você também fez isso. Ninguém quis correr o risco até o fim. Houve traição, Carlos. Você enlouqueceu? Se houve traição, partiu de vocês. Ele que é um traidor. Olhe vocês, agora estão fazendo o mesmo jogo. Estão aliados ao Machado. Ao Testa de Ferro. O homem que passou a vida inteira a fazer o jogo do capital estrangeiro. Isso agora é uma questão política, Carlos. É uma aliança tática. E antes, o que era? Diga. Eu não quero continuar. Eu não quero te magoar, Carlos. Às vezes eu fico pensando as coisas que aconteceram com você. No princípio eu fui feliz. Você era firme. Queria tudo. Você me fez fazer coisas que eu jamais pensei que eu pudesse fazer. Mas tinha ternura. Aos poucos você foi ficando duro, obcecado por esse jogo de poder que você armava. Eu, na aparência, era uma mulher invulnerável. Uma maquininha política. Você nunca percebeu a necessidade que eu tinha de você. Pessoal mesmo. Ana, não quero mais que você fale. Bem. É difícil, Carlos. Eu ainda estou muito presa a você. Eu não quero mais. Às vezes eu te odeio pelo que você fez. É por isso que fica insuportável. Naquele dia, quando eu te deixei no aeroporto, eu sabia que era definitivo. Eu só tinha um pensamento fixo. Que eu não ia aguentar sobreviver. Fica comigo. Não. Isso seria outro pesadelo ainda. Eu não quero ter força mais nem para tentar. Mas por quê? Ana, o que houve? Eu detesto que você me pergunte as coisas. Eu ia te falar. A verdade é que ontem à noite eu tive com o Raul Prats. Você está me amando pelo avesso. É loucura. Não, Carlos. Eu quero essa relação. Talvez eu procurasse uma companhia. Como aconteceu com a gente. Lembra? Não há mais saída pra
Realmente, Garcia. Hoje existem possibilidades que eu não tinha 15 dias atrás, quando toda essa crise começou. Por um lado, ou eu componho somente com as bases, correndo todos os riscos, e a partir daí, dessa força, busco uma alternativa política real, mantendo a unidade da minha liderança, ou entro no jogo sem riscos desse poder, aceitando esse programa, e sobrevivo para o futuro. Todos me julgam insensível à dor. Acham que não sou capaz de sentir uma dor inteira, repleta de estupor e violência. Hoje eu sei que não havia nada, nunca houve nada em nós capaz de transformar. Estou só. Eu conheci a esperança. Com Ana, conheci o amor. Estava no carro. Está endereçado a Ana. O Prats também está aí. Eu vou ficar, eu vejo tudo.
cartas de amor que te escrevi, Ana, talvez esta seja a mais sincera. Agora eu vejo e sei que sobre mim alguma coisa pode ser construída. E isso é verdadeiro. Eu fui testemunha de toda a manobra da jazida de Gangorra. Agora eu sei que dela não posso fugir. E como todos nós nesse caso, eu também assumo o risco. Mas há diferenças entre nós. Minha geração é aquela que, pela solidão das ideias, se afastou dos objetivos. Nesta quase 2 décadas de repressão, fomos privados, sugados de nós, destituídos de qualquer forma verdadeira de participação. Durante esse tempo, muitos de nossos amigos encontraram a morte, resistindo à força do sistema. Muitos preferiram o caminho sem risco da adesão consciente e teimam justificar-se. Eu, como grande parte dos outros, tentei fazer com que meu imobilismo não fosse uma provação. Me refugiei em teorias políticas e acreditei no poder das ideias. Mas o que foram essas teorias frente à força que subestimei? Frente à força desse povo, e o fogo cruzado dos verdadeiros interesses nacionais, dos interesses do capital estrangeiro e da razão deste Estado autoritário. E a grande parcela nacional que nada tem a perder e por isso mesmo terá a vitória. Eu tenho esperança e por isso sei que sobre mim, como sobre todos nós, tudo pode ser transformado. O caso Gangorra será agora usado como prova que durante todo esse tempo eles tentaram impor sobre nós a memória do medo, a consciência da nossa impotência. E essa força de resistir eu conheci em você, Ana. E agora eu começo a vê-la também no rosto das pessoas, nas ruas desse país.